Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Mais uma vez é uma grande alegria estarmos juntos novamente, mesmo que seja virtualmente, mas o importante é nós estarmos todos unidos na memória do nosso Mestre Jesus. Hoje eu trago para vocês um tema bem diferente, um tema que me chamou a atenção durante as minhas leituras. Silogismo. Esse nome muito estranho, que poucas pessoas sabem o que quer dizer, inclusive eu também não sabia, por isso que me chamou bastante atenção. E quando eu fui ver o que ela significava, o que ela queria dizer, eu notei que ela tinha muito a ver com o nosso momento que nós passamos no dia a dia de hoje. O que seria silogismo? Seria uma lógica, um raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de duas proposições, ou seja, duas premissas, das quais se obtém, por interferência de uma terceira, que seria a conclusão. E ela se divide, melhor dizendo, em três partes que se completam, que seria a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Bom, muito bem, aí vocês estariam perguntando o que tudo isso tem a ver com a nossa vida e o que isso tem a ver com o Espiritismo. Na verdade, como eu já tinha dito, eu estava lendo um livro que se chama Quem Tem Medo dos Espíritos, de Richard Simonetti, e apesar do meu livro ser da edição de 1993, bastante antigo, ele contém bastante coisas muito atuais. E esse silogismo está numa lógica do nosso dia de hoje, o que nós chamamos de notícias falsas. Muitas vezes, uma notícia, uma mensagem, apenas um parágrafo ou uma frase, nos induz a pensar erroneamente sobre as coisas. E muitas vezes a gente difunde aquela informação de forma errada, ou simplesmente por ignorar o que tem por detrás daquelas palavras. Bom, muito bem. Seria melhor a gente entrar nos exemplos que o Richard Simonetti nos coloca, que a gente pode entender melhor o que é silogismo. Vamos dar um exemplo aqui prático. Um exemplo na frase: a morte é o fim de todos os homens. Creio que todos vocês que estão aí nos acompanhando, fazendo uma reflexão fria e prática, nós vamos ver que essa frase ela é verdadeira. Aplicando o silogismo, que seria a premissa maior: és homem, todos nós somos da espécie homem. A premissa menor: vais morrer um dia. E a conclusão, que é a da conjunção das duas ideias que se harmonizam, o conceito é concludente. Mesmo porque a única coisa que a gente sabe ao nascer é que um dia nós morreremos. Que essa carcaça que hoje carrega o nosso espírito, ela tem prazo de validade. E todos nós sabemos qual será o nosso fim. Um dia ele chegará. Então essa frase não teria muito o que discutir. O silogismo aqui é verdadeiro e concludente. Vamos para uma outra frase, para que possamos analisar melhor. Todas as mulheres são vaidosas. Essa frase aqui, lógico que ela está aí de propósito, e ela não tem muita verdade. Vamos aplicar o silogismo? A premissa maior seria: todas as mulheres são vaidosas. E a premissa menor: és mulher. Conclusão: és vaidosa. Será que essa frase ela é verdadeira? Ela tem um resultado aceitável? É claro que não. Richard Simonetti com certeza usou essa palavra apenas para exemplificar uma frase que tem um fundo de inverdade. Na verdade, é uma agressão gratuita, que a gente vê muito nos dias de hoje. Usando o silogismo nessa frase, porque, primeiro,
Mulher não é sinônimo de vaidade. O erro está na premissa maior, que encerra uma afirmativa gratuita. Afinal de contas, nem todas as mulheres são vaidosas e algumas nem são. Então, para que essa conclusão exprima uma verdade, esta deve marcar presença também das premissas. Portanto, essa frase não é verdadeira. Uma frase muito comum que a gente ouve ouve muita gente falar, por exemplo, toda pessoa que mora na favela é bandido. Isso é um absurdo, mesmo porque muitas pessoas de bem vivem na favela. Isso, na verdade, é um meio de vida que lhe é imposto. O meio não justifica os fins, na verdade. Agora vamos usar uma nova frase, um novo exemplo, um silogismo teológico. A justiça de Deus nunca falta na terra. Com certeza é uma frase que a gente já viu, a gente já comentou, a gente já até já falou isso para alguém. E com certeza ela tem muita verdade nisso. A justiça de Deus, ela é imperativa, porque Deus nos deu tudo que nós precisamos. Aplicando o silogismo, a premissa maior, vivemos na Terra. Isso é inquestionável. Todos nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. A premissa menor, não há injustiça em nenhuma situação humana. Para nós, não querendo dizer que somos mais que ninguém por sermos espíritas, mas pelas nossas palestras, pelas palavras que nos chegam, pelo conhecimento, pelos estudos, nós sabemos que a justiça divina, ela é perfeita. E a conclusão para essa frase pode surtir algum efeito negativo para algumas pessoas. Essas pessoas que não têm um conhecimento profundo do que é a espiritualidade. Como assim dizer é um resultado duvidoso para muita gente, né? Eu pergunto a vocês, como considerar justo um planeta onde convive o gênio e o idiota, o atleta e o paralítico, o sábio e o obtuso, o milionário e o miserável, o santo e o facínora? São as duas polaridades inversas que muita gente questiona. E muita gente, na dificuldade, ela fala assim, onde há a justiça divina? Nós espíritas sabemos que todos os obstáculos, todas as vicissitudes da nossa vida são, na verdade, instrumentos que Deus nos dá para que nós possamos evoluir, nem que levamos várias existências. A lei da reencarnação, ela é perfeita. Ela nos traz o direito de conquistar aquilo que nós deixamos para trás. Recomeçar tudo novamente, de uma maneira melhor e mais sábia. Por isso é a justiça divina. Bom, falando de silogismo, como muita gente ainda não aceita, se a conclusão não é aceitável, nós precisamos reexaminar as premissas. A primeira, envolvendo a existência de Deus, sua justiça é incontestável. Eu creio que ninguém que está aí duvida da existência de Deus. Se você duvidar da existência de Deus, deixe aí embaixo nos comentários que depois a gente discute. Mas eu acho que vai ser uma tarefa meio difícil. Porque para provar que Deus não existe, temos pela frente uma missão praticamente impossível. Como justificar a existência do universo sem ele? Seria algo como pretender que há efeito sem causa? Impossível. A existência de Deus também está na sua criação. E duvidar da sua justiça seria negar a sua perfeição.
a sua perfeição, que está a favor de tudo que nós precisamos para nos evoluirmos passo a passo, lentamente, porque Deus não tem pressa. Quanto à premissa menor, que seria não há justiça em nenhuma situação humana, não há o que questionar, a não ser por lunáticos. Nós podíamos colocar outras palavras aí, mas o Richard Simonetti colocou lunáticos porque a gente não fica taxando as pessoas de outros nomes, senão nós estaríamos fazendo uma injustiça para com eles. Ele quis colocar lunáticos, que são essas pessoas que vivem no mundo da lua mesmo, essas pessoas que pegam um tema qualquer, por algum motivo, até por sua própria vaidade, e faz um comentário apenas para se autopromover, não é verdade? É um grande equívoco na apreciação das conjunturas humanas. Esses lunáticos, eles não têm a percepção de uma vida espiritual, sim, somente material. E é o que acontece com todos aqueles que apreciam a existência humana à distância das realidades espirituais. Visão comprometida por brumas de ignorância, sem noção dos porquês, situam-se perplexos, supondo que Deus esteja a açoitar os seus filhos, quando apenas o ajuda a eliminar ameaçadores ferrões gerados no viveiros das suas inferioridades. Nesta frase está contido a lei da reencarnação de novo. Tudo que nós estamos vivendo hoje são efeitos de vidas pretéritas, muitas vezes até dessa própria vida. Mas Deus nos dá a oportunidade de reparação em todas as circunstâncias. Ainda que não temos a lembrança das causas passadas, geradores dos males presentes, estes imprimem na intimidade das nossas consciências o registro que funcionam como vacinas contra as suas reincidências. Lembra lá atrás, quando a gente falou como conviver num mundo onde há um milionário e um miserável? Se você é um miserável hoje, provavelmente, numa vida pretérita, você foi um homem abastado monetariamente e não fez uma forma correta de usar daquela sua fortuna. E hoje você está passando por uma nova vida, por uma nova experiência e por uma nova oportunidade, para que todos esses experimentos dê para nós condição de uma futura vida, de uma futura evolução. A reencarnação, ela não é um sinônimo de expiações, ainda que dotada de um componente expiatório. Tem por objetivo fundamental o melhoramento progressivo da humanidade como um todo, que sugere uma atitude dinâmica. Essa atitude dinâmica é o que é? Seria as nossas atividades, a nossa mudança de hábito, a forma como nós pensamos, como nós agirmos perante ao nosso próximo. Em qualquer situação, por mais castradora que nos afigure, sempre há o que fazer para um futuro melhor. Nesse propósito, se cultivarmos um pouquinho de amor, pondo nossa alma nas iniciativas mais nobres, realizaremos muitas coisas boas. Na verdade, é aquilo que Jesus nos ensinou. Amai o seu próximo como a si mesmo. É dando um pouquinho de si, aquilo que é possível, aquilo que você tem condição, você estará trazendo um bem enorme àquele que está ao seu lado. E falando de Jesus, o nosso mestre, que se destacava sempre, cada vez mais, mesmo em circunstâncias tão adversas, o silogismo que lhe marcou o apostolado, tudo o que ele disse foi verdade. Por exemplo, podemos relembrar um momento, uma passagem da sua vida, que com certeza
a pior de todas, quando ele estava na cruz, perto dos seus momentos derradeiros, ele ainda teve força para acalentar a sua mãe Maria. Ele ainda prometeu ao homem que estava ao seu lado, que logo eles se veriam no reino dos céus, e ainda pediu a Deus que perdoassem a todos, porque não sabiam o que estavam fazendo. Então, Jesus nos ensinou o silogismo maior, que é a sua verdade, é o seu apostolado, todas as suas lições e todos os seus momentos vividos. E tudo aquilo que ele nos ensinou, a premissa maior fica com esta frase: Deus é amor, ama a todos os seus filhos. A premissa menor, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E a conclusão, somente o amor nos realiza como seus filhos. Portanto, meus amigos, uma das frases que Jesus nos deixou, que é orar e vigiar, nunca teve tão presente na nossa vida. Ela nunca foi tão útil para o momento que nós vivemos hoje. É melhor refletirmos antes de falarmos qualquer coisa. Vivermos um para os outros na melhora contínua da humanidade, para que nós possamos passar por essa fase tão difícil e tão difícil de lidar com esse momento. Muitas pessoas estão entrando em desespero, entrando em depressão, sabe? Não tendo a condição de se tratar ou de se melhorar. Somente Jesus com as suas máximas. Portanto, meus queridos irmãos, ficamos sim com a justiça divina do nosso Deus, nosso Criador, e com a paz do nosso Mestre, agora e sempre. Eu agradeço a atenção de todos, e antes de colocar qualquer coisa, de postar qualquer coisa, façamos um silogismo daquilo que nós pensamos, no que nós vamos falar, para que nós possamos não cometer nenhum equívoco com quer que seja. Um grande abraço a todos, até a próxima e um grande abraço.